Eu novamente, só para apresentar agora a segunda parte dos comentários dos sets de filmagem do Sex and the City, última temporada, os 2 últimos capítulos, An American Girl in Paris, parte 1, parte 2. Um lugar que aparece bastante, que a Carrie passa algumas vezes lá também com o seu Petrovsky, é a Place Dauphine. Paris tem 500 praças. 5 delas são consideradas praças reais. O que isso quer dizer? Foram construídas por reis. E o que diferencia essas praças reais das outras 495 praças é que elas são em forma geométrica, além de possuírem, né, uma estátua de algum rei, algum imperador na parte central de cada uma. E a Carrie aparece muito na Place Dauphine. A Place Dauphine é considerada a praça mais romântica de Paris. Ela foi construída em 1607 por Henrique IV, em homenagem ao seu primeiro filho. Um primogênito de um rei, ele é chamado de Dauphin, Dauphin. Dauphine é o feminino de Dauphin. E ele viria a ser coroado como Luís XIII. Mas a estátua desse rei não é exatamente na praça. Ela fica na Pont Neuf, que está bem em frente à praça. É um dos lugares mais agradáveis e tranquilos de Paris. E ela tem um formato de triângulo. Ela tem galerias, livrarias, pequenos restaurantes, como o Paul, no número 15. Aparece num filme, a gente está falando do Sex and the City, mas ele aparece no filme também, Meia-Noite em Paris, de Woody Allen. E além desses 15 minutos de fama que esse restaurante teve nesse filme, ele também é conhecido, visitado e fotografado porque ele foi muito frequentado por Yves Montand e Simone de Signoret, que viviam no mesmo edifício, alguns andares acima. Um dos momentos engraçados, né, da Carrie, ela tá lá chateada, pensando na vida, porque o namorado foi lá se ocupar das coisas dele, ela ficou meio lá sem saber o que fazer, aí ela sai de uma casa de chá, que ela dividiu lá os macarrons dela com um cachorro simpático. Aquela patisserie não existe mais. Mas aí ela estava andando lá, chateada e tal, e uma menininha lá dá na cabeça dela, mostra a língua, ela se distrai e acaba pisando num cocô. Aquela rua se chama Rue Servandoni. E ela também aparece no romance Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, porque no número 12, quem morava ali era D'Artagnan. E também no romance Os Miseráveis, de Victor Hugo, porque quem morava ali era o personagem Marius Pontmercy. O mais curioso, né, aí a gente pega aí as questões de set de filmagem, ela pisa no cocô. E aí fica ali sem graça, tarará, meio chateadinha, né? E aí depois logo aparece uma cena dela lavando o sapato dela, que provavelmente é um Louboutin, né, com aquele fundo vermelho. Ela lava numa fontezinha de um leãozinho que está numa fonte maior. Essa fonte, ela se chama Fontaine de la Paix et de las Arts, a fonte da paz e das artes. Porém, eu fiz o caminhozinho no Google Maps. Obviamente, ela não foi andando até a fonte com o sapato com o cocô. Ela pisou no cocô, eles cortam e aí depois vão para outro local para gravar a cena. Senão seria curioso ela ter andado ali 4 minutos para poder lavar o pé, né? Pedacinho de Paris ficou ali cheia de cocô. Sobre a história de cocô, até aquela época, sim, de fato, havia muito cocô de cachorro na rua. E existia até um caminhãozinho, que era um caminhãozinho verde, que ele era específico para isso. Ele passava nas ruas para aspirar cocô. Hoje não, né? Hoje tem muito menos, porque a prefeitura estabeleceu multa
ela estaria aqui na Rue Servadone, eu não sei em que altura, né, mas acredito que seja no meio dela, né. Então, digamos que tenha sido aqui, e ela teria que ter andado 4 minutos, ter feito esse percurso pontilhado aqui até onde está essa bolinha vermelha, que é aonde fica a fonte, onde ela lavou os pés, que fica na Rue Bonaparte. Mais um parênteses sobre Louboutin. Eu acho que o sapato dela era Louboutin, eu não pesquisei. Mas o Louboutin, ele estava ali pensando como diferenciar os sapatos dele, né? Quando ele olha para a vendedora dele na loja e ele olha para as unhas dela, estavam pintadas de vermelho. Aí ele falou para ela: seu esmalte, esse seu esmalte tá por aí? Ela falou: tá, você me empresta. Pegou o esmalte vermelho dessa vendedora e pintou o solado. E assim nasceu um mito. Não vai pegar o seu esmalte vermelho e pintar a sola do seu escarpão, porque ele patenteou a ideia. Bom, o final do filme, né, quando o Big vai resgatá-la, né, em Paris, eles estão caminhando ali, atrás deles a Academia Francesa de Belas Artes, e eles estão caminhando na Pont des Arts. A Pont des Arts, ela foi a primeira ponte metálica construída especificamente para pedestres em 1804. E ela foi classificada como monumento histórico em 1975. E ela ficou muito popular internacionalmente pela questão dos cadeados. Então você vê que ali ainda não tinha, né, os cadeados, e aí começaram, tanta gente começou com isso, deixar cadeado, que até um pedaço dela caiu. E esses cadeados todos foram retirados, né, por risco de ruir toda a ponte. Em 2015, que eles retiraram mais de 1 milhão de cadeados, e isso é o equivalente a 70 toneladas. Na verdade, se você passear hoje um pouco em Paris, você vai ver meio que cadeado em tudo quanto é canto, né? Então foi proibido ali, mas as pessoas dão um jeitinho de colocar em algum outro lugar, mas segue a tradição. Bom, no começo do capítulo, a parte 2 da An American Girl in Paris, ela vai almoçar lá com a ex do Petrovsky. E esse restaurante é o Kong. Antes de eu falar dele, eu vou falar da vista dele, que ele dá de frente para Pont Neuf. Eu já falei da Pont des Arts e comentei que a Pont Neuf faz concorrência da mais badalada. A Pont Neuf, ela, para os franceses, ela é a mais badalada, né? Ela é a mais célebre e ela é a mais antiga, apesar do nome dela ser Ponte Nova, né? Ela já foi pintada, desenhada, filmada ao longo dos anos. A gente poderia falar aqui um capítulo inteiro só sobre ela. Isso porque até a construção da Torre Eiffel, ela era a maior representação de Paris. A sua construção começou em 1578. Gente, eu fico olhando para lá porque o meu livro tá no computador, tá? Então eu me guio por mim mesma. A sua construção tinha o objetivo de atravessar o rio, facilitando a ligação entre o Louvre, que era a então residência do rei, e a igreja Saint-Germain-des-Prés, que é a mais, na época, era a mais importante, né? Ela é uma das mais antigas de Paris. A sua obra foi concluída e inaugurada em 1606, na presença do rei Henrique IV. No centro da ponte é onde tem a estátua equestre do rei, que antes era a do filho, o Dauphin, lembra? Dauphin, Dauphine, Place Dauphine, que tá ali do lado. Tá. Então a vista que você tem do Kong é essa.
E a popularidade da Pont Neuf é por inúmeros fatores, além desses que eu citei. Ela foi a primeira ponte em pedra e sem casas, porque antigamente as pontes de Paris tinham construções. Essa foi a primeira, depois foram demolidas, né? Mas essa foi a primeira que não tinha, era realmente para passar a carruagem. Ela era, na época que ela foi construída, a mais comprida, com 238 metros, e a mais larga, com 28 metros. Além das sacadas em formato de meia-lua. Aquilo ali não é para você sentar para namorar, tá, gente? Tudo bem, a gente usa hoje para fazer selfie para postar no Instagram. Mas, na verdade, essas sacadinhas de meia-lua eram usadas para comércio. Então, os comerciantes ali, eles vendiam toda sorte de mercadoria ou prestação de serviço, né? Trocava dente, tirava ruga, cabeleireiro canino, né? Pet shop já tinha na época. Então, ali era o centro nervoso de Paris, à época, né? E fica na Ile de la Cité, que eu já falei dela aqui, tem um dos vídeos meus, eu já falei da Ile de la Cité. Então, essa é a vista que você tem quando você tá ali no restaurante Kong. Essa é a mesa que você tem que escolher. Essa da pontinha, e aqui tá a ponte. Aqui é o Samaritaine, que vai reabrir em breve. Lá longe, você tá vendo a Torre Montparnasse? Espetacular. Sobre o mapinha, aqui tá o Kong. Aqui é a Pont Neuf. Aqui, não sei se dá pra ver direito, a Place Dauphine, que eu falei que ela é um triângulo. Bom, o Petrovski faz que ela largue lá a festinha que iam fazer em homenagem a ela para que ela o acompanhasse, para dar lá uma força para ele na exposição dele, que foi gravada no Centro de Exposições Jeux de Paume, que fica no Parque Tuileries. Jeux de Paume é também conhecido como tênis real. Na França, especificamente, é chamado de Jeux de Paume, ou Cours de Tênis nos Estados Unidos, ou Royal Tennis na Austrália. O Jeux de Paume nada mais é do que a gente conhece mais, uma versão sofisticada aí da peteca. Então, paume é palma, e o jogo, né? Então, esse jogo era uma das principais modalidades esportivas da França entre 1250 e 1650. Começou a ser praticado ao ar livre e depois foram feitos centros, né, ginásios fechados para essa prática. Ele precede ao tênis. E depois que esse jogo parou, né, foi desenvolvido ao tênis, esse local dentro do Parque das Tuileries se tornou um lugar para exposições temporárias de arte, fotografia, arte contemporânea em geral, tá? Ele é alugado para essas exposições temporárias. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do momento curiosidade de terapia, arte terapia, história terapia, para te distrair um pouquinho aí do isolamento. E se você está gostando dessas historinhas, você pode clicar na minha bio no Instagram e adquirir o livro Paris Vivências, porque obrigada por terem assistido e até a próxima. E se quiserem passar sugestões de historinhas, curiosidades, se tiver no meu livro, eu conto. Beijo. Au revoir.